Hello, Madalenitas que assistem meu canal. O vídeo de hoje é sobre fome. Fome emocional e fome física. Você sente fome de quê? Roda a vinheta! Então, meus amores, você sente fome de quê? Você sabe identificar a fome? Você sabe identificar a fome real, da fome emocional? Você come seus sentimentos, você come por prazer. Tô cagado de fome. Você come para suprir alguma vontade, alguma coisa que te falta. Primeira coisa que eu tenho que falar, eu já comi muitas emoções. Até hoje eu posso me dizer que eu como emoções, principalmente na TPM. Vou inclusive colocar aqui para vocês o vídeo da TPM que eu falo que eu mudo, como minha besteirinha e como eu lido com isso. Mas é verdade, até hoje eu como minhas emoções. A diferença é que como eu lido com isso hoje, qual a frequência, como eu entendi, como eu faço para não comer minhas emoções, como eu transferi esse sentimento para outros lugares, como que eu lido com isso. No meio do meu processo de emagrecimento, eu fui entendendo, aprendendo a identificar a minha fome. Tô com fome! Quando eu era obesa, eu tinha aquela mania de comer. Eu não sabia porque eu estava comendo. É hora de comer, eu tenho que comer. Meio-dia, tenho que almoçar. Eu não observava a minha fome. Tô com fome! Se eu estava com fome, eu não observava a minha saciedade. Se eu já estava saciada, eu colocava um prato. Isso vem de uma crença também. Quando eu era pequena, tinha aquela crença de come tudo. Se não comer tudo, vai ficar de castigo. Ou então uma recompensa se você comer tudo. Come tudo que vai ganhar sobremesa. Então a gente foi educado de uma forma, com alguns descontroles emocionais e na comida, né? Peraí que tem uma aranha aqui. Enfim, gente, então como identificar a fome? Existem vários sintomas para você saber que se você tá com fome. O primeiro deles eu acredito que seja a barriga roncando, tá? Pare de roncar! Isso é um sinal de fome real. Tente beber água. Por isso que é importante beber água durante todo o dia. Às vezes você não tá com fome. É só você beber uma aguinha, aquela sensação de boca seca, de querer alguma coisa na boca. Às vezes, eu sei que não é assim. Bebeu água, passou. Mas às vezes você consegue prolongar aquela sensação de tô com fome, tenho que comer agora. Tudo bem se eu comer daqui a pouco. Como que eu passei a identificar a minha fome? Muitas vezes a gente, como eu estava falando para vocês, a gente tem essa mania de comer de 3 em 3 horas, ou então acorda de manhã. Eu tenho que comer de manhã. É claro, tô cagado de fome. Tenho medo de passar fome. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já disse isso em outro vídeo, eu digo isso no Instagram. Inclusive segue lá, me acompanha nos stories, eu falo muitas coisinhas que vão ajudar vocês na sua dieta, no seu estilo de vida. Eu sempre costumo falar no meu Instagram. Eu sempre falo no meu Instagram o quê, gente? O que eu falo no meu Instagram? O corpo da gente precisa de muito menos para viver, sobreviver, respirar, caminhar, funcionar, do que a gente imagina. A maioria das vezes, em regra, a gente comete excessos, muito mais do que o corpo precisa. E é por isso que a gente acumula gordura, doenças e enfim. Mas não precisa ter esse medo de passar fome. Talvez você tenha um histórico de que quando na sua infância lhe faltou comida. E isso é um problema que você tem que tratar na terapia. Existem pessoas que fazem jejuns de 24, 48, 72 horas e não morrem por isso. Realmente. Então assim, é só um exemplo de que você não precisa ter esse medo de passar fome. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso é uma estratégia, se dá bem pra você, tudo bem. Mas não é só assim. Não é que é o certo ou o errado. É o que é melhor pra você. Eu mesmo não costumo comer de 3 em 3 horas. No meu emagrecimento eu aprendi a escutar o meu corpo, perceber a minha fome real. Então assim, quando eu estou com a boca seca, tem 2 horas que eu comi só, então eu vou ali, bebo água, ou então presto atenção na minha alimentação se está faltando alguma coisa. Por exemplo, alimentos mais gordurosos, gordura boa, como azeite, amendoim, castanhas, carnes, ovos. Gorduras boas, elas te dão mais saciedade por um tempo maior. Então assim, se eu comer há pouco tempo e continuo com fome, ou a minha alimentação tá fraca, minha alimentação não tá pobre em nutrientes e etc, ou realmente não é fome, tá? Então assim, presta atenção se você come suas emoções, se você come por ansiedade, se você come porque tá feliz, se você come porque tá triste, ou se você come por fome. Então vamos fazer um exercício de olhar para o alimento e falar, eu estou com fome? Há quanto tempo que eu comi? Eu fiz uma refeição completa? Ou eu só comi um lanchinho?
Se eu só comi um lanchinho, é mais provável que eu esteja com fome daqui 1 hora, 2 horas. Se eu comi uma refeição completa com legumes, carne, salada, bastante salada e um azeite, uma gordurinha boa, não tem cabimento eu estar com fome daqui 2 horas. Então vamos prestar atenção na minha alimentação. Uma outra dica muito legal é que você evite de fazer beliscadinhas. Evite de fazer essas beliscadas durante os dias. Planeje suas refeições completas, ricas em nutrientes, ricas em proteínas, carboidratos bons, gorduras boas, e evite ficar beliscando durante as refeições. Então você não sabe o que é fome, o que é vontade de comer, o que é só belisca, é lanche, é belisca, lanche, eu não lanchei, vou comer, não almocei, vou beliscar. Você perde essa noção de quantidade. 5 dicas para identificar se é fome emocional. Você tem desejos, não é vontade de comer. Por exemplo, fome, você com fome, você comeria um ovo gelado, feijão gelado. Você com vontade de comer, você tem desejo específico. Eu quero que vontade de comer uma pizza, eu tô com fome, mas eu não sei o que é. Então não é fome, porque fome de verdade, você come qualquer coisa. É verdade. Outra coisa, é o sentimento de culpa que vem depois. Isso caracteriza fome emocional. Você come e depois fica se sentindo culpado. Então, assim, foi para preencher um vazio? Geralmente é para preencher um vazio. Outra característica da fome emocional é porque você come de forma impulsiva. Como eu falei no início do vídeo, você não pensa primeiro, será que eu tô com fome? O que eu comi? Quantas horas que eu comi? Será que é fome de verdade? Você simplesmente olha para aquilo e já bota na boca. Quando você vê, você não percebeu o que você comeu, não percebeu a quantidade, você não sentiu o gosto e logo depois vem o sentimento de culpa que eu falei. Agora, 5 pontos para você identificar a fome real. O primeiro deles é aquela sensação de vazio, de estômago vazio. Então, você bebe água e mesmo assim continua com aquela sensação de vazio. Então, esse é um sintoma de fome real. Quando você ultrapassa e fica muito tempo sem fome, você sente dor de cabeça. Então é outro sintoma de fome. Terceiro sintoma, mau humor. Você está ali trabalhando, estressado, não sabe, faz muito tempo que você comeu, daqui a pouco você está com dor de cabeça e vem aquele mau humor. Você não quer falar com ninguém, ou então você é muito ríspido e não sabe o motivo. Então observe que pode ser fome. Tontura. Quando você fica muito tempo sem comer, o seu corpo fica sentindo fraco. Então, quando você se sentir tonto, pode ser um sinal de fome real. E o quinto tópico é enjoo, que vem também acompanhado com aquela sensação de barriga roncando, você sente um pouco enjoado. Quando você fica muito tempo com fome de verdade, seu estômago começa a ficar, você começa a se sentir enjoada. Então essas são as dicas de hoje para você identificar a sua fome real da sua fome emocional, saber diferenciar. Sempre eu volto nossos vídeos para autoconhecimento, você se observar. Eu sei que hoje a vida é corrida, que todo mundo tem o que fazer, que todo mundo tem suas obrigações, mas se observe, veja como o seu corpo funciona. Não é normal você se sentir mal, o normal é o corpo funcionar perfeitamente bem. Então, se você se sente algum desconforto, dá uma observada, pesquise, se informe, faça exames, procure um médico, trate, se observe, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Compartilhe, não esqueça de curtir, se inscreve no canal e um beijo da Madalena para vocês. Me acompanha lá no Instagram, tá bom? Tchau!